Irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Então, hoje eu vou fazer um estudo em 1 Coríntios. A gente normalmente faz essa série nas quintas-feiras, mas hoje na escola dominical, eu gostaria de dar a sequência desse estudo. Nós vamos ver o capítulo 8 de 1 Coríntios. Abra aí então sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 8. Como eu expliquei aos irmãos, o apóstolo trata em 1 Coríntios assuntos, ele vai separando, em assuntos. Então, anteriormente, que ele tratou problemas, de diversos problemas aí, quanto ao que me escrevestes, ora aos casados, aí depois ele vai aplicando com respeito às virgens. Agora, ele vai mudar de assunto e ele vai falar das coisas sacrificadas a ídolos. Então, ele começa no capítulo 8. No que se refere a coisas sacrificadas, então quer dizer, ele está introduzindo o assunto que ele vai falar daqui para frente. Você pode perceber que no capítulo 9 ele não mudou de assunto, Porque ele começa o capítulo 9 dizendo, não sou eu porventura livre, então é uma continuidade do argumento dele sobre sacrifício. E depois no capítulo 10, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tal. Então, ele vai continuar o que ele estava falando nos capítulos 8 e 9, e no 10, 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, tarará, tarará, e vai fazer uma aplicação daquilo que ele acabou de ensinar nos capítulos 8, 9 e metade do 10. Tá? Então, capítulos 8, 9 e 10 é tudo a respeito de coisas sacrificadas a ídolos e é o comportamento do cristão. Ele vai mudar de assunto depois, no capítulo 11. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui, ler o capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
Tudo bem, nós vamos parar aqui, embora nós saibamos que o assunto vai continuar. Acontece que ele ocupa um espaço do livro grande, né? Para que nós não possamos tratar de tudo agora. Mas vamos caminhando aqui. Voltemos ali no versículo 1 e vamos explicar algumas coisas, né? Aqui ele fala no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos. No versículo 4 ele fala no tocante a comida sacrificada a ídolos. Tá? Então vamos ver essa introdução aqui do versículos de 1 a 3. O que ele quer dizer no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos? Ele diz assim: reconhecemos que todos somos senhores do saber, né? Todos temos grande conhecimento disso. A saber, o saber, quer dizer, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então ele já está introduzindo uma coisa importante aqui, que é: alguém pode ter conhecimento sem ter amor. E Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele não está escrevendo aqui a pessoas que não têm conhecimento. Ele está escrevendo a pessoas que têm conhecimento. O que está faltando na sua vida é amor. Então, nós, em certa medida, todos nós temos conhecimento da palavra, mas nós somente conseguimos edificar a igreja com o amor. Esse tema do amor, ele faz parte de tudo, né? Porque todas as coisas, todos os assuntos devem ser tratados com amor. Tanto é que o que resume toda a lei moral é o amor. Toda a lei moral é resumida. Os 10 mandamentos já são um resumo da lei moral. Aí, o que resume ainda mais a lei moral é o amor a Deus e o amor ao próximo. E tudo isso tem a ver com atitude. Não adorar outros deuses, não furtar. Tudo tem a ver com amor. Tudo tem a ver com uma atitude com relação ao outro. Então, o amor, ele está em todos os temas, né? Em tudo que nós podemos fazer, pensar ou falar, tudo tem o princípio do amor para regular. Depois ele vai falar sobre os dons, ele vai mostrar a mesma coisa. Olha, não adianta nada você ter o melhor dom que pode existir. Se não tiver amor, não vai adiantar nada. Ninguém vai ser edificado por esse seu dom se você não exercê-lo com amor. A mesma coisa acerca do conhecimento. Então é um conhecimento teológico. Que conhecimento teológico? Que só quem fez seminário sabe? Não. Tudo que nós estudamos é teologia. Tudo na palavra de Deus é teologia. E tudo aquilo que nós analisamos do mundo, das coisas que acontecem, devem ser analisadas teologicamente. Mesmo que não seja de teologia. Mesmo que seja uma história qualquer, uma ficção. Esses são os nossos óculos, esse aqui, ó, para que nós vejamos qualquer outra coisa no mundo. Então, quando eu falo de teologia, eu estou falando de qualquer coisa referente a Deus. Sobre Ele, sobre a vontade dEle. Então, quando nós falamos assim, só existe um Deus, isso é teologia. E vocês sabem que existe só um Deus. Então, esse é um conhecimento teológico que você tem. Quando nós falamos assim, não existem outros deuses. Mas e aquele Deus ali, e aquele outro ali? É uma estátua, aquele Deus não existe. Tá? De fato, aquele Deus não existe. Só o Deus vivo e verdadeiro existe. Só Yahvé existe. Os outros deuses são nada. Tem homens que se acham deuses, né? Os faraós se achavam deuses. Tem uns ditadores aí hoje que se acham deuses, e querem reverência e faz religião em torno dessa divindade supostamente aí que eles alegam, né? Mas nada mais, ninguém mais é Deus. E nem essas pessoas, né, que se dizem Deus, porque tem gente que se diz Deus, né? Tem aquela seita que eu já falei para vocês, Igreja de Deus Todo-Poderoso, né? Que é uma chinesa que diz que é Deus.
Ela, da outra vez que ela veio para a humanidade, ela veio como Jesus Cristo. Aí hoje não, hoje ela veio como mulher, e que ela é a segunda vinda de Jesus, né? E essas coisas todas aí. Então ela se diz Deus. Então, ela existe, mas ela não é Deus. Outras pessoas que se dizem Deus também não são Deus. Os ídolos, pior ainda, né? Não existe nenhuma pessoa ali, né? É realmente uma imagem, e se eles acreditam que aquele Deus tem algum espírito, esse espírito não é desse Deus, né? Não existe aqueles deuses. Existem os demônios, mas os deuses não existem. Então, quando ele fala todos somos senhores do saber, é isso. Todos sabem que um ídolo não é de fato um Deus, que ele realmente não existe, aquele Deus não existe, né? Só que ele fala o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então o que ele vai mostrar? Devemos usar o nosso conhecimento com amor. O que é o amor ensoberbece? O que é o ídolo? O ídolo é uma coisa vã, inútil, vazio. É um vazio. E o que é a soberba? Sabe quando aquela pessoa enche o peito assim, né? E acha que é alguma coisa e tal, anda até assim, estufado, porque está cheio de ar, cheio de nada. Então, a soberba é quando a pessoa está cheia de nada. Quem de fato é alguma coisa, não tem preocupação, admirado pelas pessoas, que as pessoas querem chegar perto. Quem de fato conhece alguma coisa, tem conhecimento, ele não precisa disso tudo, né? Então, nota, quem é que acha que sabe muita coisa? Aquele que sabe alguma coisa, né? Quem realmente sabe muita coisa, ele acaba dizendo assim: olha, eu não sei nada, eu estudei tanto, mas eu vejo que existem faço que o que eu sei não é nada em relação ao que existe, o que tem para ser conhecido ainda. Então, de fato, é justamente quem mais conhece que percebe a limitação que existe entre o que ele sabe e as coisas que existem a ser conhecidas ainda. Então, soberba, né? A soberba, o saber ensoberbece, né? Aquela pessoa que ela acha que sabe. Ele usa algumas vezes aqui expressões de ironia, né? De ironia. Vós que são senhores do saber e tal, né? Então, lá no começo da carta, né, que fala assim: vocês que são, como que ele diz ali? Vocês que são espirituais, né? Muitas vezes ele usa essas coisas assim, mas ele usa com certa ironia, né? Porque de fato não corresponde ao que eles demonstram. Então, ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. O que é isso? É o como. O versículo 2, ele tem aqui como uma palavra muito importante, esse como. Por quê? Se alguém julga saber alguma coisa, vamos dizer que sabe mesmo. Então ele precisa aprender como saber. Como saber? E no versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha só, então como convém saber? Convém saber, de acordo com o versículo 1, saber em amor, para que o conhecimento edifique. Tá? Então, mas se alguém ama a Deus, é conhecido por ele. E isso que é mais importante do que saber alguma coisa, ou conhecer alguma coisa, é ser conhecido por Deus. Por que ser conhecido por Deus? Deus não conhece todas as pessoas? Conhecer no sentido de que ele sabe que existe, ele sabe o que a pessoa pensa, ele sabe do que a pessoa gosta, ele sabe onde mora, ele sabe quem são os parentes, ele sabe onde trabalha, onde estuda. Nesse sentido ele conhece, mas não é isso.
O que ele está falando aqui, que o mais importante é ser conhecido por ele, que nesse sentido que eu falei, Deus conhece todo mundo. Ah, então todo mundo é conhecido por ele, então está tudo bem para todo mundo. Não. Não é nesse sentido que ele está falando de conhecer. Esse conhecer, o que importa é ser conhecido por Deus, é aquele conhecer contrário do que Jesus dirá naquele dia. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Vão para o fogo eterno, vocês que praticaram a iniquidade. Então esse nunca vos conheci. É o contrário dele. É quando aquele conheci, né? Que o mesmo apóstolo Paulo fala lá em Romanos, aos que conheceu, predestinou para serem conformados a Jesus. E aí aos que predestinou, ele chamou. Tá? Então, aos que conheceu, ele predestinou. Então, esse ser conhecido de Deus é que importa, que é um conhecido que envolve assim, um ato de amor em relação àquela pessoa. Olha, eu decidi amar. Não é que Deus não estava irado com aquela pessoa, ele estava sim. Mas o que ele fez? Eu vou dar meu filho para morrer no lugar dessa pessoa. Então, na hora que eu for descarregar minha raiva sobre essa pessoa, eu vou descarregar naquela hora que meu filho for pregado na cruz. Eu vou descarregar minha ira nele. E aí, a ira que eu ia descarregar nessa pessoa, com quem eu estou irado, não vai cair sobre ele, porque já caiu sobre o meu filho. Sabe? Então, é uma ação amorosa que Deus tem para conosco, que Ele cumpre a justiça, sim, mas ao mesmo tempo Ele usa de misericórdia, porque a justiça que Deus iria executar contra nós, Ele executou em Jesus. Tá? Então, quando Deus falou assim, olha, eu resolvi agir em favor dessas pessoas aqui, desse. Então é dito que nesse sentido Deus os conheceu. É um amor que não é um amor de sentimento, é aquele amor de atitude. Se fosse falar de sentimento, ele estava irado. Mas se for falar de atitude, ele deu Jesus para morrer no lugar deles e para sofrer a sua ira no lugar deles. Tá? Então esse amor é isso. Então por isso que ele fala assim, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele, é isso que importa. Ser conhecido de Deus, não o conhecimento, né? Importa conhecimento sobre a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, claro que sim, mas para ser usado como. Então importa como convém saber, tá? Então, no versículo 4, no tocante à comida sacrificada a ídolo, agora ele vai explicar o que todos sabem. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Quer dizer, ele não é nada, ele de si mesmo não é nada. As pessoas que dizem que ele é um ídolo, as pessoas que fazem dele um ídolo, mas isso não faz com que ele se transforme de fato num Deus. A gente sabe que ele de si mesmo não é nada. E que não há senão um só Deus. Então, qual é o conhecimento que ele está tratando aqui? É esse conhecimento, é um conhecimento teológico que todo mundo na igreja de Corinto tinha, assim como todos nós aqui temos. Qual é o conhecimento? De que só existe um Deus. O ídolo não é nada, mas só existe um Deus. Tá? 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então ele está dizendo o seguinte, há alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, quer dizer, as pessoas, eles de si mesmos não são nada, mas as pessoas lhe atribuem. Então uma pessoa ela pode dizer assim, olha, esse Deus, a imagem dele está aqui, mas o seu espírito está no céu. Vamos supor que ele pode até dizer isso. Mas nós sabemos que não. Então, para nós, há um só Deus. Porque nós temos esse conhecimento. Tá? Então, tem gente que faz o seguinte. Porque, gente, vamos ser sinceros. Tem algum problema fazer imagem de alguma coisa que não é para se fazer culto a ela? Não tem problema nenhum. Você tem ali na sua estante um cavalinho, você tem ali na estante um
uma fotografia de um parente, né? Não sei, Eliane, parece que não, mas a Eliane podia ter ali um busto de Beethoven em cima do piano, não é? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque não se ajoelha diante daquilo, que ele não é um Deus. Não é verdade? Não é um Deus. Aquilo não é um objeto de culto. Então, da mesma forma, você abre ali uma revista da escola dominical, de criança, que tem desenhinho, e está desenhado lá, né, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e tudo mais. Tem problema com isso? Claro que não. E se fosse estátua? Não teria problema nenhum também. Qual que seria o problema? O problema seria colocar a estátua ali, se ajoelhar na frente da estátua, fazer oração para a estátua, cantar louvores à estátua. Porque esse que é o problema. Você pode ver. Vai lá na Confissão de Fé de Westminster, vai no Catecismo Maior, no Breve Catecismo. Você não vai encontrar essa questão de imagem de santo no que se refere ao segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Muita gente pega o versículo lá, não farás para ti imagem de escultura. Ele não está proibindo fazer imagem de qualquer outra coisa. Sabe por quê? Você vira 1, 2 folhas lá para frente, Deus está mandando fazer imagem de querubim. Estátua de querubim. Bordar querubim na tenda do tabernáculo. Fazer uma imagem de querubim, um tocando pelas asas, o outro assim em cima do propiciatório, que é o lugar mais santo do lugar santo. Santo dos santos. Então como é que Deus estaria falando que não pode fazer imagem e logo em seguida falando para fazer? Porque não era para eles adorarem aqueles querubins. Entende? Não era para eles se ajoelhar no querubim, fazer oração para o querubim. É porque onde tem querubim, é porque são seres que estão diante de Deus e adoram a Deus. Então é um sinal de que, como não pode ter imagem de Deus, então há um simbolismo nisso, e não havia problema algum em eles fazerem estátua de querubim, porque o próprio Deus mandou. Por que Deus mandou fazer? Por que Deus proibiu? Porque Deus estava proibindo ali fazer imagem dele. Imagem dele, esse é o segundo mandamento. E você vai lá no Catecismo Maior, que tem as perguntas e respostas, lá para 100 e pouco, pergunta número 100 e pouco, você vai ver, quando ele fala de adoração à imagem de santo, ele não está falando sobre o primeiro mandamento, mas sobre o segundo mandamento, mas sobre o primeiro. Então, conhecedor da palavra, nunca pegue o segundo mandamento para falar que não pode fazer isso com a imagem do santo. Porque o segundo mandamento não está falando sobre isso. Não está falando, tá? Deus estaria se contradizendo quando logo ele manda fazer a imagem. O que ele está fazendo? Onde é que o nosso Catecismo Maior, ele fala a respeito dessa atitude para com as imagens dos santos? No primeiro mandamento, porque na medida que você se ajoelha diante de alguém que não é Deus, que você faz oração para alguém que não é Deus, que você canta louvores a alguém que não é Deus, você está tratando essa pessoa como Deus. Então ela não é a quebra do segundo mandamento, é a quebra do primeiro. Porque tem gente que vai falar para você assim, não, tem ali a imagem do santo tal, mas eu não faço oração para ele, eu faço oração para o santo que está lá no céu. Não é idolatria a mesma coisa? Idolatria não é imagem. Idolatria é o que alguém faz com a imagem. Ou idolatria é o que alguém faz, ainda que dizendo, é o espírito que está lá, não é uma imagem, mas é um espírito da pessoa. E também é idolatria, entende? Então, quando ele diz aqui, porque ainda há também alguns que se chamam Deus, quer no céu ou sobre a terra, quer dizer, não importa se é uma imagem que está aqui, ou se é um Deus que a pessoa diz que está lá no céu, mas que não é Yahvé.
é idolatria. Então, se alguém pode até dizer, não é Deus, tá? Ó, não é Deus, mas eu me ajoelho na frente dele, mas eu faço oração e canto Deus, mas não é? Isso é só um respeito? Isso não é só um respeito. Isso é uma adoração. Não é verdade? Pois bem, então não importa, se é a imagem, se é o espírito que está no céu, não importa, não é Deus, é idolatria. Tá? Então não é o problema se não for o problema do segundo mandamento, então é do primeiro. Não, imagem não é nada não, mas eu faço, se não é diante de Deus, idolatria é a mesma coisa. Então, se alguém tem uma imagem, né? Mas não é uma imagem que a pessoa vai venerar, tudo bem. Por exemplo, lá na Coreia. Na Coreia, eles têm uma coisa, sabe por que a igreja lá é avivada? Avivada no sentido de oração, empenhada na oração. Não importa a hora, viu, gente? Não vamos fazer misticismo com madrugada aqui, não. Não importa a hora. Se a pessoa é de oração, ela está viva diante de Deus, ela está viva ali, então ela está avivada, né? Pessoa de oração, temente a Deus, está na palavra de Deus, conhecendo, aplicando a palavra de Deus na sua vida. É uma pessoa que não vai dizer assim, eu vou faltar do culto porque tem jogo, é final de não sei o quê. Não vai fazer isso. Então por que na Coreia tem um avivamento tão grande? Eles passaram perseguição, eles têm mártires. Nós no Brasil sempre tivemos liberdade, não tem mártires no Brasil. Não estou dizendo que tem que ter, mas estou dizendo que quando precisa ter, eles têm exemplos para seguirem. E aí, o que acontece na Coreia? Tem igreja em que o presbítero foi lá na porta e disse assim, aqui vocês não vão fazer tal coisa. Então você vai morrer. Você pode me matar, mas o que depender de mim não vai ter isso aqui. Eles matavam o cara. E aí o que acontece? Algumas igrejas têm a estátua, né? Não sei onde que fica, mas tem lá a estátua do mártir, que um dia morreu, sabe? O que eles fazem com essa imagem? Eles olham e lembram do testemunho daquele homem. Eles fazem oração, eles se ajoelham. Não! Então não é idolatria. Entendeu? Então não é idolatria. Se um mártir lembra o seu testemunho e faz a gente se inspirar na fé e falar assim, puxa, eu tenho que ser igual a esse homem, ele foi aprovado, não é? Por que ele pode e um apóstolo não pode? Agora, no Brasil, fica complicado, porque a cultura está tão assimilada, né, que fazer uma imagem de um apóstolo, todo mundo vai dizer assim, então ele faz o que todo mundo faz, ele se ajoelha, né? Mas não é por isso. É pelo que se faz com a imagem que transforma isso em idolatria. Não é a imagem em si, tá? Não é a imagem. É o que se faz com ela que é idolatria. Então, aproveitando o tema para aplicar naquilo que nós estamos acostumados na nossa cultura. Mas o que ele está tratando aqui é de paganismo mesmo, tá? É de deuses, outros. Não é nada a ver com Jesus Cristo aqui. Então ele está tratando de religiões pagãs mesmo. Não como no nosso contexto, né? Ele está tratando do paganismo. E aí, ele diz assim, então no versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Tudo é para Deus. Então presta atenção, porque ele vai explicar isso mais tarde depois, ele vai usar isso mais tarde. Todas as coisas são para Deus. E se alguém sacrificar um animal para um Deus qualquer aí, um Baal, aquela carne deixa de ser de Deus? Todas as coisas são para Deus.
Então, olha, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então nós existimos para Deus, nós somos por Cristo. Todas as coisas são para Deus. Por Cristo Jesus são todas as coisas. Então, qual é o mal de comer carne sacrificada a ídolos? Qual é o mal? Veja só, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como a ele sacrificadas. Quer dizer, essas coisas foram sacrificadas a ninguém, mas porque o ídolo não é nada, entendeu? Então, ele diz assim, eles comem como a eles sacrificadas. Quer dizer, elas não são sacrificadas a alguém, porque esse alguém que se pensa existir não existe. Então ele é ninguém. Foi sacrificada para ninguém, porque o ídolo não existe. Mas a pessoa, por ser fraca, por ainda não ter o conhecimento que outros têm, de que só existe um Deus, então eles ainda estão familiarizados com o paganismo, eles ainda estão familiarizados com as religiões, então eles são novos convertidos, não aprenderam todas as coisas, então eles ainda têm problema na consciência, porque eles acham que eles se converteram para o Deus verdadeiro, mas aqueles outros deuses existem, e o sacrifício que foi feito para aqueles deuses foi sacrificado a eles mesmos. Então eles vão achar que, ora, então, essa coisa aqui, essa carne aqui é para aquele Deus ali, não é para o meu Deus, é para o outro Deus, então eu não posso comer. Mas o ídolo não é nada. Foi sacrificada como a alguém, mas não foi sacrificada porque alguém não existe, esse alguém. Todas as coisas são para Deus, então essa carne também é. Tudo por meio de Jesus, então essa carne também é. Então, como não tem o conhecimento em todo mundo, porque tem gente que ainda é novo convertido, não aprendeu, não assimilou certas coisas, vai ter que ser instruído mais vezes, né, até assimilar. E elas pensam que essa carne realmente foi sacrificada a um ídolo que existe. E daí a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então você percebe que não é o sacrifício, não é a carne em si, mas o que a pessoa pensa ser. Então, se ela fizer isso pensando que é pecado, então ela está pecando. Né? Porque ela acredita que aquilo existe e ela fez, ela foi lá e comeu. Mas, se ela souber aprender, conseguir assimilar que não existe carne sacrificada a ídolos, porque os ídolos não são nada, eles não existem. Tudo é para Deus. E recebido com ação de graça, você não perde nada. É válido. Tá? Então, você vê onde é que está o problema. O problema não está na carne. O problema não está no ato de comer. O problema não está nisso, o problema está onde? Na consciência do irmão. Por isso que Paulo já começou a introduzir o assunto, dizendo assim, vocês sabem, não sabem? Mas quem sabe pode ficar ensoberbecido, cheio de ar, né? Cheio de nada. Mas se alguém julga saber alguma coisa, tem que aprender como saber. Então eu sei que o ídolo não é nada. Mas como que eu tenho que saber? Eu tenho que saber com amor. Então a maneira como eu devo ter conhecimento é conhecimento com amor. E agora ele chegou no ponto. Qual que é o ponto? Alguém ainda não tem todo o conhecimento e, portanto, é uma pessoa que ainda acredita que aquele Deus existe, que, portanto, aquela carne de fato foi oferecida àquele Deus e quem comer aquela carne vai se envolver com aquele Deus. Então o problema onde está? Consciência. O que é? De que maneira devemos conhecer? Conhecer com amor. Então eu uso o meu conhecimento com amor. Sem amor esse conhecimento não vai edificar ninguém.
Vai só destruir, inclusive. Tá? Então, olha o que ele diz no versículo 8, que fique bem claro isso. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Comer, não é isso que vai nos recomendar a Deus, não é isso que vai nos afastar de Deus. Tá? Aquele sabedor, né? Cheio de ar, né? Peito estufado, fala assim, eu como sim, porque eu sei que o ídolo não é nada. Ele não vai ficar mais próximo de Deus se comer. Tá? Aquela pessoa que não comeu também, né? Fala assim, o ídolo é alguma coisa, então eu não vou comer para não se misturar com ele. Não ganhou nada com isso, quem comeu. Não perdeu nada se não comeu. A carne, se foi sacrificada a ídolo, é carne a mesma coisa, tá? Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, pelo contexto aqui, que nós já estamos vendo, é o seguinte, quem são os fracos? Os fracos são aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento maduro e que quando vê você, que é cheio de sabedoria, de conhecimento, comendo, vai falar assim, puxa, né? O que vai acontecer com a mente dessa pessoa? Então, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E é aqui, versículo 1 falando. Por quê? Essa liberdade, que está com vontade, come a carne, porque você sabe que a carne não é nada. Esse é o conhecimento. Mas se fizer o fraco, que não tem esse conhecimento, pecar por isso, então esse seu conhecimento, que foi usado com tanta arrogância, destruiu o irmão. Então, você tem conhecimento? Então saiba como conhecer. Aí ele vai no versículo 10 explicar, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, cheio de sabedoria, né? À mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele vê você comendo, né? Você que é cheio de conhecimento, você que dá aula na escola dominical para ele, né? Vamos fazer aqui um anacronismo, faz de conta que já existia escola dominical naquele tempo, né? Olha lá, meu professor da escola dominical no templo dos ídolos, né? Então quer dizer que, olha, se assim por causa do teu saber perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu e desse modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então o que ele está dizendo? Olha, o irmão que é fraco, ainda não tem esse conhecimento, ele está chegando agora, ele vê você, que ele tem como uma pessoa conhecedora, você que está ensinando ele, você que ensina outras pessoas, você que ou não ensina, mas todo mundo sabe que você tem esse conhecimento pelas coisas que você fala. Então ele vai ver você ali e vai ter a sua consciência golpeada. Então se você faz isso, você está pecando contra o próprio Cristo. Por quê? Cristo morreu por aquela pessoa e ele então é do corpo de Cristo. Então você está pecando contra Cristo se você usa esse conhecimento sem amor. E nesse versículo 13, quando Paulo fala assim, se a comida serve de escândalo, então eu paro de comer carne, ele está dizendo o seguinte, você tem liberdade de comer, não tem? Porque você sabe que o ídolo não é nada, você sabe que aquela comida não foi sacrificada a ninguém, você sabe que todas as coisas são para Deus e ninguém rouba de Deus alguma coisa. Então, aquilo é alimento. O alimento é para Deus, o alimento vem de Deus e continua sendo de Deus, não importa o que fizeram com a carne. Se sacrificaram a ídolo, não importa, é carne e você pode comer. Tudo bem. Mas eu sei disso, o irmão não sabe. O irmão ainda tem um pouco de resistência, ele ainda não cresceu na fé o suficiente. Então é melhor eu falar o seguinte, olha, eu sei que não tem nada demais, mas eu abro mão dessa minha liberdade em favor do irmão que eu sei que vai tropeçar na sua carreira cristã se me ver fazendo isso.
Então, meus irmãos, existem certas coisas que competem, estão dentro da nossa liberdade, mas que não fazem parte daquilo que todos os irmãos estão aptos, né, a compreender, a saber. Então, você pode até pensar, né, alguma coisa que os irmãos acham errado e tal. Naquela época tinha esse tipo de debate. Hoje, por exemplo, na minha adolescência, né, tinha uma discussão, né, se é pecado ir no baile. Se é pecado ir no baile. E aí, de vez em quando, tinha gente falando que não é se é pecado ver novela. E teve um debate, né? Se eu não me engano, nesse salão social nosso aqui, teve um debate, né? As igrejas vieram, fez um tipo de um júri, né? E se é errado assistir novela ou não é errado assistir novelas, e os argumentos. Então tinha as discussões. Naquela época, a discussão era essa, se podia ou não podia comer carne sacrificada a ídolo. Então, mesmo que você tenha, vamos supor, você tem ciência de que, olha, eu sei que eu posso determinadas coisas, você sabe que existe uma divergência, existem irmãos e tal. Se você vê que o irmão é fraco, que o irmão não tem tanto conhecimento, que o irmão vai tropeçar, então você, ao abrir mão da sua liberdade, porque em si não é errado fazer, em favor da consciência do irmão, isso é saber como convém. Você sabe, mas você sabe como saber. Saber exercendo a sua liberdade com amor. E às vezes o amor é que restringe a nossa liberdade, não é a lei, não é o mandamento de Cristo. Não são os apóstolos que nos estão dizendo, não faça isso porque é pecado, porque não é pecado. Mas se eu sei que não é pecado, mas eu sei que algum irmão pensa que é, eu abro mão, não porque é proibido, eu abro mão voluntariamente do meu direito de fazer, porque isso vai causar problemas na consciência do irmão, que ainda não tem todo o conhecimento, que ainda vai... que pode fracassar na sua carreira cristã, pode tropeçar, pode ficar um tempo fora, pode perder um tempo para chegar à sua maturidade. Então, a gente deve exercer com amor todo o conhecimento, sabendo fazer uso da sua liberdade e sabendo também dizer não à sua própria liberdade quando isso favorece os irmãos para edificá-los em Cristo e não destruí-los, tá? Os irmãos que vão sendo instruídos, eles vão chegando à maturidade, vão chegando a um conhecimento e aí é diferente, tá? Mas enquanto eles são mais fracos ou têm menos conhecimento, nós precisamos cuidar e abrir mão de nossa liberdade por amor e com amor. Então este é o ensino aqui no capítulo 12, no capítulo 8, e ele vai seguir, capítulo 9, capítulo 10, ainda acerca deste assunto, tá? Ensinando e aplicando. Então, é isso que nós vamos ver aí nas quintas-feiras, tá bom? Então, que nós fiquemos com essa palavra e saibamos aplicar em todo o conhecimento que nós adquirimos, para que nós façamos tudo com amor. Bom, quem está aí aberto no YouTube,